Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do Prototipando. Nesse podcast, te lembrando um pouquinho sobre o que a gente faz, o que a gente fala, a gente tem como objetivo prototipar ideias, conceitos, falar sobre design, inovação, criatividade, entre outros temas. E hoje a gente falou um pouquinho sobre criatividade com o Vinícius Aranha. O Vini já é a rara da casa. Ele é publicitário, tem formação em design, em diversos segmentos de negócio, enfim, passando por educação, comercial, comunicação, tecnologia, consultoria, mobilidade e mercado financeiro. E hoje ele tem se dedicado ao Creativice, que é uma plataforma gratuita que ajuda as pessoas a desenvolverem sua criatividade por meio de um processo de aprendizagem. Então, uma ferramenta de treino da criatividade. Enfim, o Vini vai falar sobre isso um pouquinho no nosso episódio de hoje. E o que eu achei interessante na nossa conversa, gente, foi que a gente mergulhou no tema criatividade, desmistificando alguns aspectos da criatividade que muitas vezes a gente leva para o campo místico, para o campo abstrato, ou para um campo sem muita explicação racional e fica parecendo que é dom, fica parecendo que é uma graça que foi dada a alguém, quando na verdade isso é inerente ao ser humano. Então, sem mais delongas, deixo vocês com Vinícius Aranha. 1, 2, 3, prototipando. Vini, cara, obrigado mais uma vez você aqui com a gente. Para quem inclusive não ouviu o primeiro com o Vini, ouve lá antes, durante e depois, que vai fazer muito sentido essa continuação, cara. Não, total. Eu que agradeço aí estar aqui com vocês de novo, Pedrão. É prazer, né? Aquela vez lá foi até. Não sei como é que cada um se relaciona com esse tema, assim, mas eu quando lembro de pandemia, né? Foi naquela época lá. Então era outro assunto, era um outro papo, a gente falava muito de empresa, de negócio, como é que a gente inovava lá nos ecossistemas, né? Mas, putz, quanta coisa já aconteceu desde aquela data, né? Ali foi 2020 que a gente falou, se não me engano. 2020. E que bom poder estar aqui de novo, falando de um outro tema agora, um tema que até hoje é muito mais legal, mais alegre do que falar de tempos difíceis de crise, né? Com certeza. Boa. Vini, eu quero começar com uma coisa que muita gente fala o seguinte: a gente está ficando menos criativo, a gente está. Muita gente fala assim: não, a gente não está conseguindo pensar mais novas ideias, o ser humano está ficando menos criativo. Você concorda com isso? Cara, é uma pergunta, tipo, binária, difícil, assim, né? Eu não vou ser o sabonete e falar que depende, né? Que concordo e discordo, mas eu acho que eu concordo, sim, em algumas esferas, outras nem tanto, assim. Mas eu acho assim, né? Acho que talvez o que tem feito essa pergunta aparecer cada vez mais agora, né? Tem sido esse advento das tecnologias artificiais, das inteligências artificiais né? Quando você para pensar um pouquinho, você fala, puxa, talvez a gente vá, quando a gente absorver isso de fato, quando isso virar uma coisa muito mais presente no dia a dia de todo mundo, né? A gente sabe que hoje ainda está gatinhando muitas vezes, né? A gente às vezes faz parte de um meio que lixado, assim, que já sabe, já conhece, já brinca, né? Mas o grande mainstream não usa ainda, né? Mas quando isso começar a ser uma coisa mais, né, popularizada, assim, parando para pensar, puxa, a gente vai pensar menos porque vai ter uma máquina lá fazendo coisas que antes a gente tinha que pensar muito para fazer, né? Então, numa lógica assim, a gente, claro, talvez a gente está indo para um caminho de ficar menos criativo, né? De exercitar menos, né? Como pensando como um músculo mesmo, né? Aí vem o lance até da atrofia, né? Puxa, será que futuras gerações vão ter cérebros menores ou cérebros menos capazes por a gente estar cada vez menos praticando, né? Então é uma coisa de longo prazo, mas acho que a gente nunca pode tirar isso do radar, isso pode acontecer. Então acho que a pergunta é quente por causa disso. Mas por outro lado, assim, a criatividade é sempre um motor quando tem um problema, uma escassez, né? A gente precisa lidar com alguma coisa de uma forma criativa. Então acho que o mundo nunca deixou de precisar que a gente pense diferente porque falta um recurso, tem um problema novo, a gente precisa lidar com algo que não está previsto, improvisar, ter que fazer mais com menos, ter que criar coisa nova. Então os desafios sempre vão estar aí para a gente ter que ter o pensamento criativo e é ser humano, é espécie, é sobrevivência, né? Então, né, respondendo sim e não, concordo, discordo, depende, mas é uma coisa para a gente falar assim, porque a tendência é cada vez mais a gente talvez ter que ser menos criativo ou usar menos a cabeça, né? E eu acho que você falou uma coisa interessante, que é a criatividade que torna a gente humano, né? Fala um pouquinho mais sobre isso, Vini. Eu acho interessante essa linha de raciocínio. Sim, super. Bom, né, a gente começa a falar um pouquinho de biologia, de ser humano, né, o que diferencia a gente das máquinas, né?
Mas começando, antes de falar das máquinas, falando dos animais, assim, né? A gente que é humano, que diferencia a gente dos animais, é a nossa capacidade de imaginar, né? E aí, quando a gente começa a falar de criatividade, o que tem a ver com criatividade, tudo parte da imaginação, né? Então, nosso cachorro não imagina, nosso peixe não imagina, né? Se eu falar pra você, Pedrão, imagina uma cadeira. Cara, você pode não querer, você vai imaginar a cadeira, já tá na sua cabeça a cadeira, né? E aí, né, é tão automático, né? Você pode não lutar contra isso, né? Mas está na sua cabeça já. E aí, no fim das contas, né, a criatividade é beleza, né? Ninguém aqui sabe qual cadeira está na sua cabeça, né? A cadeira que está na sua cabeça aí tem a ver com o que você viu na vida, sua referência, seu repertório, qual que é a sua visão de mundo, né? E aí, cara, a gente só vai saber qual que é a sua cadeira quando você botar para fora, né? Desenhar pra gente, produzir, fazer um protótipo, tirar uma foto. De alguma forma, você vai usar a sua criatividade, a sua capacidade de se expressar, de tirar o do abstrato para uma coisa tangível para mostrar, olha, essa é a cadeira que eu imaginei, né? Então isso vem do ser humano, essa coisa da imaginação. E torna a gente humano porque quando a gente olha assim agora num contexto versus máquinas, né? A gente está falando de coisas que até assustam a gente, né? Puxa, né? Máquinas fazendo coisas que os seres humanos faziam, né? Então, né? Um trabalho que um ser humano fazia em 8 horas, a máquina faz em uma, né? O que faz a partir disso, né? Demite um monte de gente ou começa a produzir muito mais, né? Tem dois caminhos que eu tendo a dizer que o capitalismo vai querer produzir mais, não demitir gente, né? Mas, assim, dá um pouco de medo. Mas a máquina, o que a gente tem visto dela, que ela faz muito bem, é reproduzir padrões, né? Ela aprendeu com a gente, né? Ela consumiu, né? O machine learning, ela consumiu um monte de conteúdo que quem produziu, quem foi criativo, quem criou, fomos nós, seres humanos, né? E ela está só aprendendo, né? Então, a capacidade mesmo de criar algo novo, de criar coisas, não necessariamente reproduzindo padrões, está no ser humano. É isso que faz a Uhum. gente ser criativo, né? É isso que torna a gente criativo. A máquina consegue criar, mas ela não cria do zero, né? Claro que a gente também não cria do zero, né? Mas ela já está num segundo nível, né? Ela aprende com a gente e a gente depois cria coisas e ela aprende com a gente. Então, acho que esse primeiro impulso criativo mesmo, de fato, legítimo, a criatividade de uma coisa que não tem um padrão, ou não é lógica, ou ela é criada a partir do zero, assim, né, ou sem grandes referências lógicas, é do ser humano, né? Isso é o grande diferencial entre a gente e as máquinas, né? E a gente nunca tem que esquecer disso, porque no fim, a gente até talvez se fique mais pessimista ou se sinta menos por conta da, talvez não tão capacidade produtiva versus a máquina, mas no fim, essa parte criativa é só nossa, assim, e a gente nunca vai perder isso diante de uma máquina, né? Cara, eu também acho, assim, eu acho muito, muito interessante essa perspectiva, Vini, assim, o que caracteriza a nossa espécie é o fato da gente ser sociável e adaptável, né? A gente cresceu como espécie, evoluiu como espécie a partir dessas duas características, né? E aí, quando uma outra característica que a gente tem é a rotina, e quando a criatividade, a partir da rotina, ela começa a ser reproduzida por um outro ser, a gente fica com medo. Mas, cara, eu acho que tem uma oportunidade muito grande dessa outra característica da criatividade, que é o salto. É a gente sair de A para B por relações não condicionais, né? Por relações não necessariamente de causa e efeito, que o ser humano ele tem essa capacidade e isso é ainda muito único, né? A gente não, a gente vê, por exemplo, um modelo de linguagem desses gigantescos fazendo isso, mas de uma forma sem sentido, né? Então, ele não conseguindo criar sentido para a gente. O ser humano não, ele consegue fazer isso criando sentido, né? Uhum. E eu acho que esse é o ponto insubstituível, é onde está a nossa potência como espécie, e não esse lugar de atrofia e medo, da gente falar assim, ai, não, porra, vou ser substituído pelo ChatGPT 5.0. Beleza, ele vai evoluir, etc. Mas eu acho que a gente tem essa capacidade, cara, que, assim, isso é muito, ainda, né, até esse momento aqui, 17 de agosto de 2023, ainda muito insubstituível, cara. Não sei se você concorda com isso. Sim, sim. E eu acho que tudo, Pedrão, ele vai depender muito de, né, papo velho aqui, né, aquela coisa, o copo mais cheio, o copo meio vazio, né, é muito como cada tipo de pessoa vai absorver a tecnologia, né. Então, assim, Uhum. eu tenho conversado com bastante gente, assim, recentemente por conta, né, das minhas novas iniciativas aqui, que eu tenho feito e tal, tenho conhecido muita gente, e tenho conversado com muito pessoal de escolas, assim, escolas públicas, né, universidades, né, e o pessoal tem me contado, assim, que eles estão, assim, por exemplo, não sabe o que fazer, assim, né, os gestores, né, os professores, diretores e tal, eles não sabem o que fazer com isso, assim, porque
né, não dá para controlar, né? Por exemplo, um aluno fazer um trabalho usando, né, uma inteligência, um chat GPT, alguma coisa assim, e ao mesmo tempo eles não se sentem preparados para como é que ele pega isso e usa como um aliado para a sala de aula, né? Como é que ele puxa para o lado, né? Então, vai ter gente que num primeiro impulso ali de não conseguir lidar, vai rejeitar, vai negar, vai para um caminho de rejeição, e aí vira essa coisa do, vai me substituir, não é para mim, vou ser menos criativo e tal. E tem gente que vai abraçar aquilo e vai, né, potencializar tudo que faz, né? E eu acho que, até tem uma frase de um amigo meu que eu ouvi uma vez, que ele contou, eu falei, putz, muito interessante ele falar isso, assim, eu não tinha visto ainda, até agora não vi ninguém com essa sacada, assim, né? Ele também é publicitário, trabalha com psicologia, assim, ele falou assim, cara, olha que interessante isso, né? Ele falou assim, pela primeira vez na história, assim, da tecnologia, uma geração mais velha, né, ela tem a chance de largar na frente de uma geração mais nova no uso de uma nova tecnologia, com o chat GPT, por exemplo. E quando você pega para trás, né, uma nova tecnologia, um pessoal que é mais nativo digital está mais acostumado, mais para eles, né, e o pessoal mais antigo, putz, né, fica para trás. Quando a gente olha para o chat GPT, primeiro que, falando dele especificamente, que acho que ele é o exemplo mais, né, disseminado e mais isso se tangibiliza. Primeiro que ele é uma interface simples, né? Ele é um chat, né? Quem né, não é tem uma idade assim, talvez um pouquinho mais velha que a gente, até seus 50 anos, cara, usou chat do UOL, né? Bate-papo, né? O chat não é uma coisa difícil, né? A gente tá no WhatsApp, né? Os nossos avós estão no WhatsApp. Então, Sim. a interface não é difícil, né? Então já tem essa primeira coisa que é mais amigável. E a segunda coisa é que vai liderar esse negócio, vai aproveitar bem quem sabe fazer as boas perguntas. Quem tem a chance de fazer as boas perguntas, quem tem repertório, conhecimento, contexto, bagagem para usar aquilo muito bem, tende a ser um pessoal que tem mais experiência, um pessoal mais velho, um pessoal que sabe mais as coisas, né? Usar o chat GPT lá para fazer, né, um soneto do Camões com a letra do Emicida é muito legal, é divertido, é criativo pra caramba, né? Mas será que é o melhor uso que se pode fazer daquilo, né? Então, acho que poucas pessoas dessas gerações mais velhas, um pouco assim, talvez se ligaram do tipo assim, cara, isso aqui é para mim, isso aqui é para eu voltar a ter um Sim. protagonismo, né? E não para eu ter medo disso, né? E não para eu me esconder ou negar um negócio desse, né? Então acho que vai muito de como cada um vê a oportunidade, ou vê uma ameaça e abraça um negócio desse, sabe? Total. Como que a gente vai se adaptar, né? Eu acho que o desafio é esse. E eu também acho que tem uma questão temporal, né, Vini, que partindo dessa característica de que a gente é adaptável, a gente teve um baque na nossa espécie, que foi agora a pandemia, e eu acho que a gente ainda está muito traumatizado com as necessidades de adaptação, né? Então, putz, veio a pandemia, agora a gente está sentindo muito forte as mudanças climáticas, aí vem mais negócio de inteligência e fala, caralho, meu, não vou Agora tá me conseguir mais acostumando, adaptar, né? meu. Mas, ô Vini, é, indo agora para um cenário um pouco mais corporativo ou empresarial ou do mundo privado, Uhum. a gente eu acho que você ouve muito isso também. As pessoas falam assim: eu estou muito travado, eu estou muito bloqueado. Ou os gestores falando: meu time não consegue pensar fora da caixa. A gente está ouvindo cada vez mais isso. Uhum. O que você tem visto que são as chaves para desbloquear esses processos em adultos e em um cenário corporativo em que a gente está muito imerso no fluxo operacional, no fluxo de trabalho, que às vezes até por isso é que a criatividade não flui. Mas o que você tem visto que são as chaves de desbloqueio prático, assim, um negócio bem mão na massa? Tá. Olha, assim, antes disso um pouquinho, assim, eu acho que, né, tem uma barreira, né, até falo que é a arrebentação, né, quando você passa da arrebentação as coisas ficam mais fáceis, assim, né, mas eu acho que a primeira arrebentação, assim, falando corporativamente, falando de times, trabalho, assim, eu acho que é um pouco dessa consciência ou dessa permissão que os times, gestores, times, enfim, se dão para olhar para isso, para treinar isso, para se permitir fazer isso, né? Então, posso até dar um exemplo dessa semana, assim, que tive fazendo isso, né, com uma empresa, tal, de maneira corporativa, assim. É muito raro você ver, assim, uma empresa que topa tirar todo mundo, sei lá, 2 dias diretos, 2, 3 dias diretos da rotina, travar as agendas, para ficar numa sala, num ambiente que seja, ter ideias, falando de criatividade, estimulando isso, assim. Então, primeiro que é raríssimo, raríssimo as pessoas conseguirem casar as agendas, se permitir acreditar no potencial da criatividade como algo que vale a pena, putz, né, você sabe, né, 2 dias inteiros as pessoas se assustam, né? A gente que trabalha com educação, que às vezes, né, vai levar uma proposta de falar isso, a pessoa, não, aqui não dá, é impossível a gente parar, né? E a gente sabe que na prática, né, quando precisa mesmo a pessoa para, né? Quem nunca teve, por exemplo,
uma doença que precisou ficar fora. Você vê, cara, dá para parar, né? O mundo não acabou, né? E aqui é o contrário, né? Você está parando uma coisa muito boa, uma coisa que você vai depois construir com isso, né? Então, primeiro, acho que essa consciência de que é importante. É uma coisa que tem que ser investida, né? Tempo, dedicação. E só que muitas vezes ela não acontece porque também tem uma questão muito da intangibilidade, né? A gente vender uma coisa tangível, né? Você vai vender uma resolução de problema, né? A gente que trabalha com design thinking, a gente sabe que muitas vezes é muito mais fácil a gente vender vou te ajudar a resolver um problema do que vender um workshop ou um curso de design thinking, né? A pessoa não entende que ela faz com aquilo, mas, tá bom, você vai resolver esse problema? O método que você vai usar, pouco importa. Resolva para mim, estou muito feliz e vou conseguir mensurar depois se você resolveu, né? Então, a criatividade, ela também padece um pouco disso, né? Da promessa, como é que é? Quanto tempo eu tenho que estudar, treinar para virar criativo? Não tem essa resposta, né? É uma coisa muito mais de uma coisa contínua. Então, depois que se encontra, né, empresas, contextos, cenários onde eles topam, onde eles querem, né, se permitem gastar um tempo com isso, e nem gastar, né, investir um tempo com isso, eu acho que aí o que é muito interessante é que, assim, a gente consegue, com coisas muito pequenas, muito pouquinhas, né, já fazer um grande salto de destravamento, né? Então, assim, né, as pessoas, elas tendem muito a ficar travadas porque o cérebro delas, né, o dia a dia delas já está muito contaminado pelas coisas óbvias, né, as coisas que funcionam, as coisas que sempre fizeram, sempre vai dar certo, porque o cérebro vai jogar sempre a gente com aquele pensamento. Pensar isso não gasta energia. E nosso cérebro, ele economiza energia, né? Então ele vai sempre jogar a gente com os pensamentos óbvios. E aí, quando você se depara com o pensamento óbvio, putz, é muito confortável, muito gostoso, né? Aquilo funciona, aquilo gera promoção, aquilo sempre deu certo. Então você tem grande chance de abraçar aquilo. Você não abraçar aquilo, abrir mão, persistir, tentar algo novo, é uma coisa muito difícil. Então, quando você se depara com esse desafio, você já trava, né? E aí, pequenos estímulos, né? Do tipo assim, uma palavrinha-chave que você joga ali numa mesa de roda e fala, gente, se desafia a ter uma ideia usando essa palavra, né? Só da pessoa gastar um tempinho tentando, ela já saiu da inércia, ela já desapegou daquela ideia óbvia e aquilo começa a fazer conexão, né? Começa a gerar um pouco mais de engajamento. E aí, quando a pessoa consegue fazer uma ideia ou ter uma conexão com uma coisa que ela achava que ela nunca poderia, esse é né, a cápsulazinha de dopamina ali, que ela se fica feliz pra caramba, fica radiante e quer mais e mais e mais e mais. Então, esse processo da criatividade, quando você consegue fazer a pessoa destravar, ela tem uma ideia e tem outra, é uma crescente, né? Uma outra arrebentação que ela vai depois ultrapassar. E é muito legal ver que com coisas pequenas, assim. Então, uma vez uma frase, uma palavra, uma mudança de contexto, uma provocação, um exercício que você propõe. Então, né, coisas muito pequenas ajudam, né? Mas, cara, ajudou naquele momento, naquele contexto. Quando você sai de cena, a pessoa volta depois pro dia a dia, aquela coisa assim. Então, ela tem que se policiar para não se pegar de novo indo para o caminho óbvio, né? Sim, total. Cara, uma coisa que eu gosto muito de conversar, acho que quando a gente fala sobre criatividade, a gente também está falando com muitos líderes e gestores de times, etc. E não só os líderes, mas principalmente eles, têm muito poder de influência sobre as pessoas que estão ali, né? E quando essa pessoa, ela muda o comportamento dela, e ela vai ter que fazer um esforço para isso, e ela consegue abrir essas caixinhas de oportunidade, seja, numa reunião com o seu time, alguém faz uma pergunta que, tipo, você vai falar, putz, isso aí sempre foi assim, sempre vai ser assim, porque normalmente, essa é a típica frase de líder, né? Não, cara, ó, a gente já tentou isso. Meu, se essa pessoa, ela fala assim, cara, mas como é que a gente faz isso dar certo? E começa a pescar a pessoa para a imaginação, né? Imagina se fosse possível, como é que seria isso? Esses pequenos triques, né? Essas pequenas palavrinhas vão também ajudando a quebrar esses bloquinhos de resistência, né? Que aí, naturalmente, você vai desdobrando isso, vão fazendo várias ondinhas, né? Que no futuro o time está muito mais maleável para pensar em outras coisas. Não, e o papel do gestor, muitas vezes, né, ele tem que criar condições, né? Eu acho que o que as pessoas que são gestores acham que elas têm que fazer e que era difícil para elas também, porque todo ser humano vai ter a mesma dificuldade, né? Biologicamente, a gente tem as mesmas travas, né? Os mesmos, né, caminhos mentais do óbvio e tal. Mas se ele quiser começar, de repente, pelo mais difícil, que é talvez ele mesmo ser mais criativo, né? Porque para qualquer um, né? Você ser mais criativo é que nem você, né, se uma pessoa sem músculo, você quer malhar para ter músculo. Não é do dia para a noite, né, que você vai ter músculo, né? Então, cara, é uma constante, é um treino, é um processo, um autoconhecimento, muitas vezes, que você tem que fazer,
é ficar sempre no controle do seu cérebro, né? Porque o cérebro vai sabotar. O cérebro vai te jogar para a ideia óbvia, né? É sempre você lembrar que, não, eu estou no comando, né? Essa ideia aqui não foi eu que dei, foi o meu cérebro preguiçoso, porém, né, que economiza energia. Então, assim, talvez o gestor querer ser muito criativo é o caminho mais difícil, porque não tem. Mas o gestor criar condições para que aconteçam coisas onde a criatividade vai ter um território mais fértil é um caminho mais produtivo. E quando a gente fala de criar condições, a gente está falando de, puxa, o quanto que você, como gestor, permite que exista mais colaboração, mais comunicação, né? Então, né, essa cultura do home office, a gente ficou muito distante das pessoas, né? Agora, muitas empresas voltando. Mas mesmo voltando, assim, o quanto que você incentiva, engaja que o seu time converse com outros times, que façam coisas juntas, interajam, que a informação circule, né? A gente fala de empresas com coisas mais, né, aquela coisa de, a empresa não pode abrir o e-mail pessoal, né? É uma coisa que acho que tem diminuído isso, né? Mas as empresas têm que pensar assim, puxa, cara, se a pessoa quiser abrir o e-mail pessoal dela, ela vai abrir, não adianta você não impedir, ela vai pegar o celular dela, e aí, de repente, o que ela estava alt tab de fazer, ela vai levantar, vai lá fumar um cigarro, tomar um café, vai deixar de ser produtiva, né? A parte do café é até boa, né? Porque ela conversa com alguém, troca uma ideia, se parece, né? Mas, assim, tem algumas coisas que não precisa mais ser tratada do jeito mais clássico, duro, né? Então, criar condições mesmo para poder ter troca, interação entre as pessoas, tornar um ambiente criativo, e acho que o coração disso, quando a gente fala de empresa, de negócio, é abraçar o erro. Quando a empresa, quando o gestor, porque fala assim, tem uma ideia aí e tal, é meio que dar uma boca pra fora, né? Se não tem uma cultura onde aquela ideia, porque ela é uma ideia nova, ela pode dar errado. E se ela dá errado, não é um ambiente que abraça esse erro e que está olhando para o aprendizado rápido que esse erro gera, e não para uma gestão de consequências, nada vai dar certo, né? Então, são pequenas atitudes, criar condições que eu acho que os gestores podem começar, vai ser muito mais efetivo do que do nada ele virar o criativão, ou do nada ele fazer coisas que não são tão orgânicas assim com o time, sabe? Eu acho que o ciclo de aprendizado é essencial para a criatividade ser nutrida, né? Eu tenho ficado um pouco radical com isso, Vini. Eu tenho falado assim, vamos errar? Vamos só errar? Porque aí, se a gente só erra, a gente pelo menos usou esse tempo para aprender, ao invés da gente usar esse tempo para ficar debatendo quais são as hipóteses de dar certo, que é muito improdutivo muitas vezes, né? Você fica lá um mês, não, mas tem que fazer direitinho por causa disso. Cara, vamos fazer com o que a gente tem, vamos errar muito rápido e a gente aprende, claro, vamos errar burro, né? Vamos usar assim nosso foco hoje. E a gente já daqui uma semana a gente já tem respostas, a gente já tem caminhos, né, que vão ajudar a gente a saber por onde ir. Parece mais lógico, né? Não, total, total. E acho que assim, até engraçado porque no fim das contas, até eu faço um experimento parecido assim, mas é uma coisa mais curtinha, simples, que eu faço em aula, tal, em sala, mas eu brinco com as pessoas falando assim, né? Nesse papo de falar que o cérebro, ele né, economiza energia, joga a gente pro óbvio, né? Eu brinco com as pessoas assim, gente, ó, tal contexto, tal problema. Tenho uma ideia muito boa. Aí, olha lá, um minuto, para ter uma ideia muito boa, né? Aí o pessoal, escreve lá uma ideia muito boa. Aí eu falo, beleza, obrigado, tal. Aí você vai olhar as ideias muito boas, elas estão todas ali muito, né, no mundo do óbvio, tal. Por que é muito bom? Porque funciona, porque deu certo, porque eu já fiz na vida. Enfim, essa ideia é muito boa. Aí eu falo assim, gente, agora tem uma ideia muito ruim, uma ideia horrorosa, uma ideia que... E aí, beleza, tal. Aí, quando você vai ver os post-its, assim, as ideias, assim, realmente tem ideias bem diferentes. Só que, assim, tem uma grande parcela daquelas ideias que quando você olha, fala, não é uma ideia horrorosa. É uma ideia legal, é uma ideia interessante. E mais do que isso, quando você conversa com as pessoas de como é que foi ter em um minuto essa ideia, dá muito mais trabalho ter uma ideia ruim do que uma ideia boa. Porque a ideia ruim, para você chegar na ideia ruim, o seu cérebro vai te jogar um monte de ideia boa, porque ele vai fazer isso, ele quer a coisa que dá certo, ele quer uma coisa legal, uma coisa óbvia, né? E você tem que ficar, sabe, esquivando das ideias boas assim, e se permitindo até você conseguir focar para chegar numa coisa que você não pensaria sozinho. Então gasta muita energia pensando numa ideia ruim. E aí quando as pessoas, né, introspectam, né, pensam isso, percebem, entendem o quanto que o processo criativo ele é isso, né? E no fim as ideias ruins nem são tão ruins, elas foram uma ideia que, cara, fugiram do óbvio. E aí algum valor nelas a gente sempre tira, né? Então o erro ele é um pouco sobre isso, né? A gente abraçar o ruim, né? É se permitir sair do óbvio. E aí daí que nasce inovação, daí que nasce criatividade, né? Sim, total. Esse negócio do cérebro ele economizar energia e tal me lembrou muito um livro que o Cris. Você conheceu o Cris, Vini? Acho que você conheceu o Cris Fedrizzi, trabalhou aqui com a gente no ensaio. Não estou lembrado agora se você conheceu. De nome assim, acho que não, mas talvez tenha É, conhecido. ele me recomendou um livro que eu li muito bom, que chama. O título é horrível. Chama The Mayo Clinic, que é aquela clínica de, se não me engano, Nova York, que é referência no meio médico no mundo inteiro.
The Stress Living Program, né, que seria o programa para você ter uma vida sem estresse. Não tem em português, infelizmente. Mas é um cara, um doutor, neurocientista, que ele estudou o cérebro. Né? Então, ele basicamente fala assim, o cérebro tem 2 modos de funcionamento. Ele tem o modo de foco e ele tem o modo default, né? O modo padrão dele. O modo padrão ele vai ficar reproduzindo todas as histórias que já deram certo para te economizar energia. Porque se você já fugiu de um bicho uma vez, no teu gene tem essa informação, e ele aparecer, o teu cérebro ele já fala para você ir rápido. Né? Então ele fica ali no modo default, pensando em soluções, tentando resolver o problema constantemente. Sabe aquele negócio, tipo, você deita a cabeça no travesseiro, e quando você se vê, você está pensando num problema que seu dia, ou que você teve um problema na escola, teu filho, ou não sei o quê. Modo default. E o modo foco é aquele modo que a gente realmente fica compenetrado e a gente consegue fazer um raciocínio para resolver um problema. E o que é mais interessante é que o nosso cérebro ele funciona 80% default e 20% foco. E ainda mais no mundo que a gente está hoje, muito digitalizado, em que o nosso foco está muito disperso, né? A gente está com um problema sério disso, a gente tem muita dificuldade de ir pelos caminhos não óbvios. Né? Eu acho que esse é um outro ponto muito importante, que é a nossa atenção. A gente está com a atenção tão desregulada que por isso que a gente tem também muita dificuldade de ir por caminhos não óbvios, e que muitas vezes as respostas, quando a gente para pensar, a gente fala, nossa, mas era tão óbvio assim? Por que ficou monstros, aquelas coisas malucas na minha cabeça, até eu chegar aqui, porque eu sentei agora e está resolvido praticamente o problema. Sim, sim. Não, e esse livro eu não conhecia, né? Mas é muito parecido com o que fala também do livro do Adam Grant, do Rápido e Devagar, né? É o modo 1 e o modo 2 de pensamento. É a mesma, né? Ele, Os dois inclusive, são cita na o mesma Adam base, Grant. né? Tá perfeito, é da neurociência, né? Então, assim, mas assim, até me surpreende, assim, quando você falou de 20%, eu diria que até muito menos tempo que a gente gasta no modo foco, assim, porque, né, puxa, né, é aquela coisa, assim, né? E o grande problema é quando a gente deveria estar usando o modo foco e está usando o modo do automático, ali, do automático, né? Então, acho que nesses momentos que a gente precisa ser criativo e não se permite estar nesse modo, ele é interessante ver que acontece muito com a gente, né? E aí eu costumo falar assim, que o pessoal fala assim, como a gente faz para ser mais criativo, né? Porque todo mundo gosta de receitinha de bolo, dicas de sucesso, né? 5 passos para chegar lá e tal. E tudo isso é uma cultura de fazer a gente não errar, né? Se eu tenho 5 passos, eu não erro tal. Então, o mundo é feito muito de fórmulas, né? Mas assim, né? Eu não gosto de frases prontas, né? Frase de caminhão, mas essa assim, acho que se fosse pensar uma coisa muito. Começa por isso, é falar assim, cara, se perceba. Se a gente conseguir se perceber, eu acho que é o primeiro passo para a gente conseguir sair desse modo, né, automático, né? E eu até lembro, assim, quando eu era criança, eu tinha uma coisa assim, né, as brisas de criança, né, que depois você vira adulto e fala assim, caramba, né, mais pessoas têm essa brisa, né? Você começa a ver uns memes, fala, pô, todo mundo tem essa brisa, né? Por que eu não falei com as pessoas antes? Mas a minha brisa era aquela brisa que, né, as pessoas devem se reconhecer também. Eu ficava assim, nossa, putz, ferrou, agora eu tô respirando no modo automático. Lembrei que eu tô respirando, sabe? Eu falo, cara, que saco, né? Até tirar isso da cabeça, voltar a respirar automático e piscar a mesma coisa, né? Puta, agora eu lembrei da piscada, né? Agora tô piscando, lembrando. Então, assim, se você conseguir fazer isso agora pro bem, né? Conseguir falar, nossa, estou tendo uma ideia óbvia, essa ideia não é minha, é o cérebro querendo economizar energia, né? Ou me peguei aqui sendo óbvio numa coisa que eu tenho que parar e pensar, eu tenho que parar e realmente aprofundar, né? Então, quando você começa a entrar nesse modo de se perceber, é o primeiro passo para tudo. Aí o que você faz a partir disso? Claro, tem técnicas, tem mil coisas, a gente falou de estímulos, falou de coisinhas assim que ajudam, né? Mas nada vai dar certo se você não se notar, sabe? Aí eu até falo que isso é o contrário da síndrome do impostor, né? Porque a síndrome do impostor, o pessoal fala bastante hoje em dia, né? É você falar assim, nossa, né? Pô, eu não sou tão bom assim, né? Você está se sabotando. E aí eu falei, não, é o contrário, eu não sei qual é o contrário da síndrome do impostor. Mas é assim, cara, quando você tem uma ideia, você tem que falar assim, cara, você é um impostor. De verdade, Vinícius, você acha mesmo que você, aqui, em 2 minutos, pensou numa coisa que vai resolver um problema que a humanidade inteira está tentando resolver e não resolveu? Você é tão legal assim? Você acha mesmo? Aí você fala, não, é verdade, eu sou impostor, essa ideia não é boa, essa ideia é óbvia. Então é tentar fazer essas autocríticas no processo, né? Sim, sim. Ô, Vini, uma coisa que eu acho que a gente ainda não abordou, a gente abordou assim, mas acho que vale a gente se aprofundar, é sobre repertório. Eu tenho visto que dos bloqueadores da criatividade é a falta de repertório mesmo. É assim, poxa,
quais são as outras possibilidades, né? Quem já resolveu isso alguma vez? E do aprofundamento, que eu acho que volta um pouco nessa questão do foco, né? Eu acho que muitas vezes a gente tem dificuldade de expandir o nosso repertório por falta de foco mesmo. A gente está muito ali na lógica do feed. Quando a gente precisa ler um texto, quando a gente precisa ler uma abordagem, ou estudar alguma coisa, ou entender uma outra perspectiva, ou conversar com uma pessoa 100% presente, né? Você tem visto isso também, Vini? Como é que você tem abordado isso? Não, super, super. Até quando eu falo de criatividade, eu falo sempre de 4 coisas, né? Eu falo muito de atitude. Atitude é o que a gente está falando até agora, né? Que é essa coisa de, putz, está na sua cabeça, mas você tem que botar para fora, né? E a gente muitas vezes não cria por medo do julgamento, não cria porque não quer errar, não cria porque tem medo de um monte de coisa, né? Então a atitude vai muito disso, né? A atitude de botar para fora e também essa atitude de se perceber, de estar no controle, né? Aí a outra coisa é o contexto, outra é treino e o repertório é uma delas, né? E o repertório, assim, eu diria, eu reconheço esse problema, sei muito bem o que você está falando, assim, eu concordo totalmente, mas eu não diria que é falta de repertório, pelo contrário. Eu diria que de novo, né, pelo que a gente está falando, assim, a gente acaba acessando o repertório óbvio também, repertório mais simples, ou não gastando tempo indo atrás de repertório ou cavocando no nosso pensamento, na nossa memória, outros tipos de repertório para resolver as situações que a gente precisa, né? Então, né, de novo, né, se eu vou falar uma palavra-chave para você aqui, problema da fome. Cara, se eu te falo fome, as palavrinhas-chave que vão bater na sua cabeça, do seu repertório, talvez elas vão permear, né, coisas mais óbvias. E todo mundo, né, vai ser assim. Mas quando você se permite não ir direto para a solução, né, enfim, que é isso, né, o divergir, né, a gente começar a abrir a divergência. Quando você se permite não ir direto para a solução e começar a abrir, o que você está fazendo na prática mesmo é você está meio que abrindo caixinhas de repertório na sua cabeça. Você está começando, sabe, a abrir um monte de abinhas no Chrome, assim, do navegador, começa a abrir um monte de coisa, e você fala assim, legal, agora eu tenho um monte de coisa na mesa para poder usar, eu não vou usar todas elas, obviamente, mas só de ter feito essa abertura, eu não vou trabalhar com o que eu ia trabalhar inicialmente, que eram 3, 4 pecinhas, né? Eu tenho muito mais chance de ver outras coisas, fazer novas combinações. Então, acho que no fim as pessoas elas acabam que não criando mecanismos, e a gente fala de ferramentas, fala de processos, fala de permissões, mas elas não criam mecanismos de se permitir investigar, usar mais o repertório que elas têm para resolver as coisas. Porque tudo que as pessoas precisam para criar tudo já está nelas, né? Ninguém, tudo que existe já sabe que existe, né? Uma ideia ficar legal é combinar as coisas certas no contexto certo, mas as coisas já são do nosso conhecimento, né? Mas aí vem da experimentação, de uma coisa não óbvia, né? Usar coisas diferentes que vão chegar no mesmo caminho que você chegaria numa coisa óbvia, né? Então são essas experimentações que fazem a gente usar bem o repertório, né? Ô, Vini, eu tenho mais 2 perguntas para te fazer, cara. Imagina que eu estou num contexto empresarial, estou num time, faço parte de um time, e eu te pergunto o seguinte: o que eu não devo fazer para que o meu time ele seja mais criativo? O que você não deve fazer para que o seu time seja mais criativo, né? Como não tolir a galera, né? Como não criar um ambiente opressor, assim. Olha, boa pergunta, né? Vou pensar um pouquinho, porque a gente fica pensando no que fazer, né? O que fazer, né? Mas é bom, né? Aí é um raciocínio não óbvio, né? Mas é bom parar pra pensar, às vezes, falar assim de bate-pronto. Mas eu acho que sim, acho que a coisa mais forte, assim, que é o começo de tudo, é o julgamento, né? E aí o julgamento, ele vem de muitas formas, né? Ele vem desde às vezes um olhar é um julgamento, às vezes uma testa franzida é um julgamento, né? Às vezes a postura corporal é um julgamento, né? Então, assim, eu acho que tudo na vida, assim, a gente tem que usar das ferramentas como uma licença poética, sabe? Então, vamos falar de empresa, né? Se a gente está num workshop e a gente tem aqui um wireframe para seguir, uma ferramenta e tal, é usar daquilo e falar assim, olha, não sou eu, tá? Nada pessoal, estou usando aqui a ferramenta, é o combinado, é o jogo. Para a gente começar a tirar um pouco dessa camada pessoal, dessa camada de ser julgado, e entrar um pouco na dança, assim, tipo, se permitir. Já que estamos aqui, né? Até brinco, né? Falar assim, né, vou tirar moleque, assim, né? Pô, 5 minutos de porrada sem perder amizade, sabe? Aquela coisa assim, que, tipo, cara, a gente combina aqui, que cria um ambiente de segurança, você cria um ambiente de permissão. Talvez depois a vida é outro rolê, mas vamos combinar que aqui nesse momento a gente vai se permitir, vai fazer diferente, vai seguir regras. Então, acho que essas coisas, né? Eu tô falando muito mais das boas práticas, né? Então, mas voltando para as más práticas, eu acho que o julgamento é uma coisa que já vai matar na veia, né? A pessoa deu a primeira ideia, né? Num processo criativo ali. É na primeira ideia que a pessoa dá, o outro já fala, ih, mas esse já fez. Ah, isso aí, ó, não vai dar certo porque o compliance diz isso. Ah, mas isso aí é muito caro. Então, assim,
talvez a pessoa tenha razão, e grande chance dela ter razão, até porque também a primeira ideia também é óbvia, né? Mas no fim das contas, essa postura, esse combinado, quando já nasce assim, tipo, com barreira, não com a construção, né? Ah, que bom que você trouxe essa ideia. E se a gente fizesse de uma outra forma? Ah, que pena que tem um problema financeiro. Como é que a gente resolve isso sem gastar tanto dinheiro? Vamos pensar? Essa postura, né, é muito mais convidativa do que um julgamento logo de cara, né? E a gente faz o tempo todo, a gente julga o tempo todo, né? Porque no fim das contas a gente tem resposta pronta para tudo, a gente tem, né, tudo tá muito óbvio na cabeça. Então, acho que se você consegue controlar o nível de julgamento, eu acho que todo o resto ele tende a fluir muito mais, porque você vai estar muito mais disposto a brincar, a jogar o jogo na regra que você combinou ali com a galera, sabe? Uhum. Pô, isso é muito interessante, hein, Vini? Isso é transformador, cara. Isso é transformador. Mas é muito É, difícil, porque é natural da foda gente pra julgar, caralho. né? É foda pra E caralho. a gente precisa julgar também, às vezes, né? A gente. Mas é de Claro. novo, né? É a hora do bad cop, good cop, na hora que eu vou julgar, a hora que eu não vou julgar, a hora que eu vou ser assim, a hora que eu vou ser assado, né? Mas é difícil porque a gente se perde, a gente se escorrega, né? A gente. E muitas vezes o gestor fazendo isso tem um peso diferente, né? Então, Total. né, putz, vamos combinar de não fazer isso. Aí quando o gestor ele falha, ele esquece que ele combinou, quem que vai ter a moral ali de falar, pô, mas você falou que não podia jogar, tá jogando, sabe assim, até uma exposição perigosa, né? Então tem a questão Sim. hierárquica que também faz com que as pessoas até putz, tenham até medo de fazer valer um acordo que eles fizeram entre todo mundo ali de brincar daquele É, jeito, fazer um brainstorm assim, né? total. Não é fácil, não Total. é fácil. É, relações de poder, né, cara? Acho que isso envolve uma complexidade que a gente precisa estar preparado para ter essa conversa, né? Acho Uhum, que elevar o nível de maturidade do time é uma outra coisa uhum. importante nesse tipo de cenário, né? Mas, ô Pedro, me fala você, o que que você faz aí no seu, aí no ensaio, quando você precisa, né, tipo, e muitas vezes é sempre menos tempo do que a gente gostaria para poder estar com as equipes fazendo coisas, né? Como é que você tenta fazer que um time que você acabou de conhecer rapidamente já vá para um padrão de troca ou de combinados e ter um flow mais rápido, assim, num tempo curto, assim? Qual que é a sua técnica? Cara, é engraçado, né, Vini? A gente que trabalha com muito frame, com muito processo, método, workshop e toda a estrutura bonitinha, 4Cs, toda essa história, eu tenho brincado de sair disso, assim, porque a gente tá tão acostumado que esse vira o padrão, né? Então, tipo, sei lá, a gente tá lá numa retrospectiva, pô, legal, então tem esse aprendizado aqui, então tá legal. Então, próximo passo, vamos definir bem o ponto de vista, depois ir para um processo de ideação, estruturado, bonitinho. Eu tenho feito o contrário, cara. Eu tenho falado assim, gente, mas e se a gente precisasse resolver agora? O que a gente tem que fazer? E eu tenho me provocado a fazer isso, às vezes individualmente, assim, eu tenho tentado achar as brechas do pensamento tradicional do grupo ou da pessoa. Então, muitas vezes o time ele está tão acostumado com aquele tipo de pensamento que eu falo, não, peraí, a reunião ainda tem mais 20 minutos. Tipo, vamos jogar no lixo o resto da reunião e só usar, sei lá, 8 minutos para a gente ter 8 ideias malucas, fazer um crazy eight rapidão, sem nem dar nome de crazy, porque senão volta para o processo tradicional. Então eu tenho tentado fazer uma meta criatividade, né? Assim, achar Uhum, o bloqueio dentro da própria estrutura. uhum, E tem sido interessante, Vini, tem funcionado. Eu acho que uma segunda coisa, cara, que para mim sempre funcionou e eu tenho tentado estimular mais isso, é conhecer o que a gente ainda não conhece. Eu sempre faço a brincadeira, existe algum maluco, alguma maluca que pensou nisso. Eu preciso ir atrás. uhum. A última vez que eu fiz isso, eu fui descobrir que existia uma solução de um cara lá no Japão que fez um protótipo muito específico de um circulinho. Eu falei, caralho, é isso, o cara já resolveu o meu problema. É, Então, eu tenho estimulado essas duas coisas, assim, formar repertório rápido e achar brecha. Achar brecha e provocar. E eu acho que você falou uma coisa muito chave, Vini, dançar, cara. Tipo, Uhum. tem que entrar pro game, vamos botar a Vestir o mão, deixar personagem, bem né? suja. Exato, exato. Porque aí onde as coisas acontecem, né? Não adianta, né? A gente precisa botar a mão na massa e sujar só o sapato mesmo. Não, mas você falou uma coisa que também para mim fez muito sentido, assim, eu tenho feito quando eu tenho também rodado alguns workshops e tal, que assim, cara, nunca um workshop, sei lá, de 2, 3 dias, ele vai ser exatamente como foi o planejado, assim, você tem que ir muito sentindo o que funcionou, o que não funcionou, fazer diferente, mudar, às vezes, radicalmente mudar o cronograma, porque
porque cada time é uma unidade única, assim, né? Tipo assim, Sim. um ser humano já é um ecossistema muito complexo. Aí você soma seres humanos diferentes, aquele time, né, aquela forma ali, né, de acordo com o que tá naquele dia, o humor de cada um, o momento, é uma coisa que, assim, é viva, né? E aí não dá pra falar Sim. que aquele método vai funcionar igualzinho, porque eu faço isso há muitos anos, né? Falo que tem, tipo, os pilares, né? Tem os grandes momentos, né? Mas no fim das contas é isso, assim, às vezes não tá sentindo que funciona ali, você tem que trocar rapidamente, essa flexibilidade de se permitir até não seguir o que você acredita ou usar uma coisa que vai dar errado, né? Porque no Uhum. fim, cara, vale muito mais a pena você descobrir que deu errado logo e ter a chance de depois, no tempo que falta ainda, corrigir, do que, cara, putz, passar. E é o que a gente fala, tá tudo, né? Passar tanto tempo fazendo método pra só no final descobrir que deu errado, né? Exato, exato. Cara, acho que os workshops mais relevantes e de mais impacto que eu já participei e também já rodei foram aqueles em que a gente se preocupou mais em criar momentum, em criar realmente sincronicidade entre as pessoas, do que os que a gente seguiu o protocolo. Porque acho que o Uhum. mundo corporativo já sabe fazer isso muito bem. Seguir protocolo, procedimento, estrutura, processo, ritmo, mas a criatividade, ela muitas vezes não está no protocolo, né? Uhum. Que é o que faz muitas vezes uma ideia. Ao invés de a gente usar 80 horas, a gente usa 8 segundos, né? Total. Não, e sabe o que eu acho muito engraçado também, assim, né? E aí, bom, né, pra quem não contei tanto minha história aqui, né, mas, né, a gente se conheceu até nesse universo e tal, trabalhei muito com design thinking, dando workshop de design thinking, né? E hoje eu me especializei mais numa coisa, que é do design thinking, mas é do mundo, que é a criatividade, né? Mas no workshop de design thinking, né, quando a gente fala da parte da ideação, da criação, é, as coisas que vêm antes e depois, né, que é, putz, entender o problema, de fato, qual que é o problema certo a ser resolvido, que é o que vem antes. E o que vem depois, que é a parte mais de prototipar e testar, né? No fim das contas, quando eu vou até fazer curso, eu vou até fazer proposta e tal, no fim, essas duas coisas elas são mais relevantes para quem está contratando criatividade do que a própria criatividade, né? Então você vai lá, você descobre assim, putz, cara, não consigo nem te vender um workshop de criatividade porque eu tô vendo que você não sabe nem o seu problema, sabe? E não vai funcionar, você vai ser criativo para o problema errado. Então, não é Sim. nem justo eu, né, ir por esse caminho quando eu sinto que é muito embaralhado aí, né, para o cliente o problema. E a prototipagem, que eu acho que é a parte que talvez é a parte que eu mais gosto, assim, ela é muito interessante, porque, e aí eu pego pela minha experiência corporativa, né, que eu estava, né, nos últimos anos, né, grande empresa, tal, banco, cara, nada como você chamar o cliente para ser o juiz da parada. Então, assim, a gente vai ficar gastando horas e horas e horas e horas com a sua opinião versus a minha. Aí vai ter uma hora que a parte hierárquica vai falar mais alto. Aí vai ter uma hora que a gente vai começar. Agora, sim, cara, pega um cliente, joga no meio da gente. O que esse cara falar vai ser a lei. E só assim você vai respeitar o que eu falo e vice-versa, porque, no fim das contas, vira uma briga não é mais entre nós dois, né? É sobre quem tem razão, Uhum. né? E aí eu vejo que esses momentos de trazer cliente ou de testar uma coisa rápida, mesmo que esteja assim, embrionária, mesmo que esteja assim, porco, sujo, né? É, fazer isso é tão transformador, inclusive para o processo criativo. Quando eu tenho que pegar Sim. pessoas e falar, fazer só criatividade com elas, fazer só brainstorm, só sessão de criação, cara, cada um ali vai performar de um jeito, porque, meu, vivências, histórias, travas, enfim, cada um vai conseguir ir além. Agora, quando eu pego esse elemento, que é o que vale, a pessoa que está sofrendo problema, o cliente real, e trago para todo mundo ver a mesma coisa junto, esse elemento para transformar a criatividade de todo mundo que está ali, nada é tão forte quanto isso. Nada que eu fale sozinho ali vai ser tão forte do que todo mundo quebrar suas crenças limitantes ou ver que É. as ideias eram ruins mesmo vindo da boca do cliente, né? Então, É. também tem sido para mim trazer o quanto mais o cliente para esses momentos é o que faz o time até ganhar sinergia, que eles vão acertar ou errar juntos. E até como time eles ganham mais força, né? Sim, o foco muda, né? Você pega o apito, o cartão amarelo, o cartão vermelho, e dá na mão do cliente, fala, meu, apita esse jogo aqui. Puta, isso é transformador, cara. Isso é Não, muito total, transformador. total. Ô, Vini, conta um pouquinho do Creativity, cara. Eu acho que, assim, como ferramenta e oportunidade de desbloqueador é um dos caminhos, né? Conta um Sim, pouquinho dessa sim. história, a gente estava trocando um pouco sobre a história até chegar nesse momento, né? E como que vem sendo utilizado, inclusive. Não, total. Bom, o Creativity, ele é, né, como toda boa ideia, toda uma ideia bacana, não surgiu do nada, assim, né? Então foi, né, muito tempo incubado ali, né? Então não foi uma coisa que foi do nada. Era uma coisa, na época eu trabalhava em agência, né? Isso era, sei lá, 2015, quando eu tive a ideia do Creativity, assim.
trabalhava em agência, e que era engraçado que nas agências, né, eu era do planejamento. Então, assim, o meu dia a dia era consumir muita referência de publicidade, né? Eu fazia muita análise de comunicação, ficava vendo as peças do filme, fazendo análise com o cliente e tal, não sei o que lá. Então, eu tinha bastante repertório de publicidade. E aí tive também, né, graças a Deus, assim, tive bastante chance de participar dos processos criativos, de estar junto lá com as pessoas, mesmo sendo um peixe pequeno ainda, era assistente e tal lá, mas participar muito das coisas. E eu comecei a perceber, assim, tipo assim, cara, aí o pessoal ia dar uma ideia lá, né, eu trabalhava lá com carro, uma coisa de carro, assim. O pessoal dava uma ideia lá, o diretor de criação contava, assim, uma ideia que nova, que eles passaram a madrugada pensando tal, é uma coisa nova, né. E conta essa ideia, eu olhava para aquela ideia assim, e falo, cara, essa propaganda que ele quer fazer aqui é igualzinho um comercial de sorvete lá da Noruega. Eu vi esses Uhum. dias, né? Eu olhava assim, cara, é tão parecido, é tão igual, né? E esses padrões começavam a se repetir muito, né? E quando eu falava para eles assim, cara, olha isso aqui que você pensou, olha isso aqui, não é igualzinho? O cara, imagina, você tá muito louco, nada a ver uma coisa com a outra, sei lá. Eu falava, cara, alguém tá muito errado, alguém tá muito louco, ou sou eu, ou sou ele, porque para mim tá tão igual, né? E aí eu comecei a ver que era assim, né? E aí quem, né, conhece um pouquinho de publicidade tem os modelos, né? Tipo, cara, um filme, né? Tem uma trama e vem o produto, salva o dia, piadinha no final. Tem esses padrõezinhos de fazer Uhum. as campanhas, né? E horas era sobre a ideia, que era igual, e horas sobre a linha criativa mesmo, que era parecida, né? E aí eu comecei a estudar design nessa época também, né? E aí eu comecei a cair nesse mundo de entender forma e função das coisas, né? E aí eu comecei Uhum. a ver, falei assim, puxa, legal, né? Então tudo tem uma forma e uma função, né? Publicidade, principalmente, eu consigo ver formas e funções, né? E eu tive muita facilidade em conseguir enxergar as coisas quebradas, né? Então, até depois eu fui estudar criatividade, né, neurociência, e o cérebro faz isso, né? O cérebro, ele quebra, ele entorta, ele combina, né? Então, o cérebro Uhum. é uma pessoa criativa, né? Ele fala assim, cara, isso aqui é uma garrafa, né? Mas isso Uhum. aqui também é preto, isso aqui também é cilíndrico, isso aqui também é ferro, isso aqui também é peso, isso aqui também é textura, isso aqui também é imagem, é texto. E você começa a quebrar as coisas, né? E você combina, enfim. E aí eu comecei a ver isso e falei assim, cara, e se eu fizesse, né? Aí somado a mais uma coisa que dá ideia pra gente, né? Eu via que eles tinham umas revistas lá que eles assinavam, aquela Contagious, aquelas revistas super chiques lá, que era cada US$ 10.000 de assinatura, né? Eu falei assim, cara, esses caras gastam uma puta grana com as coisas assim que, sabe, tipo, não usa tanto. Será que eles pagariam R$ 1.000 pra mim, pra eu fazer um aplicativinho assim que fizesse uma combinação de campanhas? É um gerador de campanhas aleatórias, misturando formas e funções das campanhas. Aí, cara, fiz um banco de dados de formas e funções de várias campanhas. Um primo meu, ele era desenvolvedor, ele é ainda, né? Ele queria aprender a fazer aplicativo e tal. Ele, não, eu faço para você, tal, eu preciso estudar também. Aí ele fez. Aí chamava Brainstormix. E ele era isso, Uhum. era um grande banco de dados de campanhas publicitárias que você apertava um botão, aí juntava, sei lá, a arte visual da campanha da Red Bull com uma ideia da campanha de lavadora de roupa. Cara, dava uma ideia Uhum. muito doida, que às vezes fazia sentido, às vezes não, né? E o tesão do publicitário é, cara, fazer conexão em coisas que não são conectáveis, né? Fazer essa Sim. junção, né? Cara, e foi muito legal, porque assim, eu criei o Brainstormix e fui mostrar para meus amigos da publicidade, né? Eu não era da criação, né? Eles eram e tal. Fala, cara, usa isso aqui, é legal, vê se é legal, curte, vê se você usa, tal, me conta. Aí os caras, né, foram usar assim, pô, Vini, legal isso aqui, mas de verdade, né? Eu já sou criativo, né? Não preciso disso aqui. Já tenho 2 milhões em Cannes, já tenho aqui muito dinheiro na conta, né? E aí, cara, balde de água fria, né? Porque aquela coisa que a gente, Uhum. né, a gente cria, né, para uma coisa, mas a gente não, eu Sim. não fui atrás da dor desse cara. Eu peguei a oportunidade, me enchi de coragem, vi uma coisa que fez sentido e criei para mim, né? Eu adorava aquilo, né? E é outra Uhum. coisa, né? A gente sempre cria pra gente, né? Talvez o É. maior usuário do Creatives hoje sou eu ainda, tá? E, e aí, cara, eu falei assim, puta, não resolve, né? A dor do cara, né? Aí, beleza, aquilo ficou meio que morto, tal, não mexi mais naquilo, tal. E aí comecei a dar aula, né? Mudei um pouco de carreira, fui pro mundo da educação. E quando eu mostrava o Brainstormix ali para os alunos que estavam dando aula lá, tal, estavam tendo aula, que era tipo vários tipos de pessoas, não era gente da publicidade, de tudo, né? O pessoal ficava muito doido, eles adoravam. Eles falavam assim, nossa, fiquei brincando aqui, meio que despretensiosamente, e, nossa, você abriu minha cabeça, eu tive uma ideia. Eu falei, ó lá, né? Agora sim tô chegando perto de uma dor, né? E é, Uhum. cara, talvez não é para quem é criativo, é para quem não é criativo. Aí me já surgiu essa coisa. Aí passou, continuou ali, não me dediquei tanto a isso. Depois o Brainstormix virou uma planilha de Excel, um banco de dados, o app morreu e tal. E fui requentando aquilo, mas sem muito foco. Aí, mais recentemente, né, a minha filha nasceu, eu fiquei, né, 3 meses de licença paternidade e tal, que tinha esse benefício lá onde eu trabalhava. Aí sobrou um pouquinho de tempo, assim, acho que eu vou dar uma requentada lá no Brainstorm aí, Brainstormix. Mudei para Brainstorm aí, o nome, né? E aí tinha Uhum. aquela coisa da AI, né, a inteligência artificial e tal, porque não é uma inteligência, é Sim. um gerador de lero-lero, né? Na época não tinha essas AIs, né? Então, tipo, Uhum. né?
Até que depois, recentemente, eu mudei o nome e falei assim, cara, eu não vou lançar uma coisa que é uma mentira, né? Isso aqui não é fake, não é uma AI, né? E aí era diferente, né? Já era mais focado em qualquer tipo de coisa que você podia criar, não só campanhas, né? Podia criar post, podia criar ideia de negócio, história, enfim, tinha um monte de categorias. E joguei pro mercado, pro mundo, assim, né? Pra ver o que voltava. E aí o que voltou é assim, tipo, pessoas para ter ideias usando aquilo, falou assim, olha, só me serve se for muito específico, para aquilo que eu preciso. Eu trabalho com vendas de produtos dentários, cara, se não tiver uma coisa para isso, nem quero. Aí eu falei, bom, beleza, tal, absorvi. Mas tinha uma parte lá no que eu tinha criado lá, meio que experimental, que era a parte de treinamento. Exercícios mentais, tipo, 5 usos que você daria para um esmalte. Aí você vai lá, treina. 10 coisas que você faria com um pincel sem a tinta, sei lá. E as pessoas faziam isso e falavam, nossa, que legal, né? Putz, a ideia 1 foi muito normal, mas olha a ideia 10 que eu dei, não imaginava que eu conseguia chegar num nível de loucura, né? Aí eu falei, né, outra coisinha que você vai começar, talvez não é sobre as ideias, talvez é sobre o que as pessoas viram a partir disso, né? E aí que eu, cara, então não é uma coisa de produtividade, não é uma coisa de criar ideias, é uma coisa de educação, é uma coisa de, cara, como que você se torna mais criativo, seja com esse doping, assim, vamos chamar assim, né, usando a ferramenta, ou seja estudando mesmo. E aí, né, agora saí do trabalho no começo do ano, aí me dediquei mais tempo a isso, e aí virou Creativice, né, mudei o nome para Creativice, né, para as pessoas, é mais sobre educação, não é mais para um público específico, é para qualquer um que queira ser mais criativo. E aí, né, nasceu com essa ferramenta de brainstorming, e aí eu expandi mais para também essa área de treinamento, então treinamentos criativos, como treinar contexto, como treinar repertório, como treinar atitude, como treinar combinações, tem várias categorias de exercícios, né? Tem a parte do brainstorm também, que é a ferramenta que talvez é a mais legal, né? Mas ela tá diferente também. E tem a parte de conteúdo, tem um grande hub de conteúdos lá, né? Então, putz, quer aprender criatividade, pessoas que você pode seguir, livros para você ler, filmes para você ver, empresas para conhecer, eventos, podcasts para ouvir, né? O Prototipando tá lá também, coloquei. Opa! Então, assim, é mais sobre educação criativa, né? Esse é um pouco da história, né? Do que foi virando e tal. E hoje está no ar, está aí, né? É uma plataforma gratuita, sempre vai ser gratuita. Isso é uma coisa que eu tenho cada vez mais certo, que, né, é o tipo da coisa que tem ajudado as pessoas. Então, por que eu vou, né, pagar para usar? Pelo contrário, eu vou fazer mais gente usar e cada vez melhor, né? Então, é uma coisa gratuita e muito focada em educação. Então, se você está numa jornada, né? E, de novo, né? Volta para o papo lá do começo, né? Poucas pessoas entendem que criatividade é importante e dedicam o tempo a isso, a fazer isso, né? Se você é uma pessoa dessas que está disposto a ser mais criativo por algum motivo, né? Lá vai ter um monte de coisa legal para você treinar, exercitar, aprender, fazer, conquistar, e muito focado em experimentação, né? Então, não é uma inteligência artificial, né? Tem muitas inteligências artificiais de criatividade muito boas hoje que fazem ideias incríveis, né? E aquilo que a gente falou, por que é incrível? Porque a máquina aprendeu tudo que dá certo no mundo das ideias e falou, cara, os humanos gostam de ideias assim, então tá aqui uma ideia assim. Só que aquela ideia assim não é uma ideia totalmente nova, é uma ideia que já funcionou. Então, beleza, é uma ideia boa, mas ela é baseada em algo que existe, né? E a minha ferramenta não, ela é aleatória. Então ela fala assim: tem uma ideia usando uma caneta e usando aqui um fio de carregador para resolver aqui um encanamento entupido. Aí você fala, cara, talvez não dê certo, mas só o exercício de você tentar ter uma ideia com isso, o que ele faz para você, ele já dá uma destravada e uma exercitada no seu cérebro, né? Sim. Até brincar que eu falo assim, cara, o Creative, imagina uma calculadora. Uma calculadora faz, né? Calculadora, você, né, bota lá o que você quer, uma conta, ela te dá a resposta exata. Imagina se uma calculadora mágica, que quanto mais contas você faz lá, mais você aprende matemática. Seria legal? Você, então, você é legal, né? Então, o Creative é um pouco isso. Você vai ficar brincando lá, você vai pedir respostas, só que ele não vai te dar uma resposta exata, ele vai te dar uma resposta. Ele vai ficar testando, mudando, próximo, até você chegar numa resposta exata. E quanto mais você usa, mesmo nas respostas erradas, mais você está treinando a sua criatividade. Então, é um pouco, né? As pessoas que estão ouvindo aqui devem estar imaginando outra coisa, né? Quando eu entrar lá, depois eu entender o que eu estou falando, mas é um pouco isso que a plataforma faz. Cara, o que eu acho mais legal, Gui, é que o Creative, para mim, ele é uma ferramenta que me coloca no modo de foco. Então, porque a partir do momento que ele não me dá uma resposta óbvia, eu paro de pensar em outras coisas e falo, não, peraí, isso aqui não faz nenhum sentido, mas e se fizesse? Ou e se eu mudasse A, B e C, e aí começa a fazer, né? Então, eu acho que é uma coisa muito legal, pegando a analogia ali no modo automático e modo de foco, é um boost para você entrar no modo de foco e aí, né, conseguir endereçar ou pelo menos expandir o repertório para outros caminhos.
Total. E depois, assim, eu criei aquilo naquela época, assim, fazendo muito essa coisa de combinação de formas e funções, né? Então, misturar formas e Uhum. funções, né? E aí eu comecei a perceber que você chega no mesmo lugar por caminhos diferentes, né? Então, né, eu dou um exemplo lá até em sala de aula, assim, né? Então, forma e função. Cadeira, forma e função. Cadeira é forma, a função é acomodar as pessoas sentadas. Aí lá, um outro objeto de forma e função. Aí eu brinco lá, bombril, né? Que tem mil e uma utilidades, né? Da publicidade e tal. Aí bombril, forma, né? Ah, uma esponja de aço, função. Putz, mil e uma, né? Aí eu falo assim, bom, se você combinar essas duas coisas, cadeira com bombril, né? Então eu pego a função da cadeira, que é, putz, te manter acomodado, confortável. E pego uma das funções da lã de aço, que é, sei lá, limpar panelas, limpar a louça. Então, tem uma ideia com uma coisa que te acomoda, sentado gostoso e lava a sua louça. E quando você olha Fantástico. para aquilo, você fala assim, cara, essa é a ideia da máquina de lavar louça. Né? Você fica sentado, acomodado, enquanto algo É lava a sua louça. verdade. E a pessoa que inventou a máquina de lavar louça, ela não usou esse método, essa brincadeira para chegar na ideia da máquina de lavar louça. Mas eu cheguei na mesma ideia que ela, com uma coisa abstrata que despretensiosa. E quando eu comecei a ver essas coisas acontecendo, que eu vi o valor do negócio, assim, cara, você pode chegar em coisas incríveis, só que de um jeito despretensioso. Só que você tem que se permitir, tentativa e erro, tentar, sabe? Sim. Então essa é a beleza do negócio. Fantástico. Vini, para quem quer te conhecer, cara, saber mais sobre você, sobre o que você está fazendo, sobre seus cursos, palestras, treinamentos, dá o caminho das pedras. Como é que elas te acham? Boa, bom, primeiro eu não vou nem falar de mim, eu vou falar do Creativice, né? O Creativice, ele tá no ar, ele é gratuito, vai ser sempre gratuito e ele tá bem num momento bem experimental, assim, você pode usar, né? Usa à vontade, você pode deixar seu feedback lá, então, Creative, www.creative-se.com, então usem e abusem lá, né? Até estou conversando com o Pedro aqui, que ele tá usando muito no trabalho aí, com o time dele, fiquei super feliz de saber, então é para isso mesmo, é para usar, é para ser útil, né? Então fiquem super à vontade aí, né? À vontade, deixem aí depois seus comentários o que acharam. E, bom, eu sou Vinícius Aranha, né? Vinícius Aranha é meu nome, né? E, cara, acho que eu uso muito o LinkedIn, então vocês conseguem me contar no LinkedIn, né? Vinícius Aranha, se você me achar fácil lá. Instagram também tá lá, Viaranha88, né? Mas aí é mais uma coisa mais pessoal, assim, mas também super à vontade lá, de quiser me seguir, se conectar por lá. Mas acho que o LinkedIn acho que é o canal que eu tenho até me desenvolvido mais, feito mais conteúdo de criatividade, tenho falado mais, né? E como eu te falei, assim, a plataforma do Creative ela é gratuita, ela tem que ser gratuita, e o que eu faço hoje, então, hoje são mais partes de educação, educação criativa, treinamento, workshop, palestra, team building. Então, se você, olá, você que está me ouvindo aí, você tem um time, você acha que esse time pode ser mais criativo? Eu também acho. Brincadeira, brincadeira não, é verdade, né? É Mas verdade. é verdade. Mas é isso, assim, acho que a gente está falando muito sobre todo mundo é criativo, né? Todo mundo tem capacidade, tá tudo lá, tudo que a gente precisa para ser criativo já está na gente, né? Aí eu falo muito, muito sobre isso, né? Como é que a gente sai dessa inércia, se percebe, como é que hackeia o cérebro para começar a sair do óbvio e criar as ideias, né? E se tudo que eu falar fizer sentido para, né, para quem vê esse conteúdo, depois o Criativo vai estar lá disponível para a pessoa continuar aprendendo, continuar treinando, porque não é uma palestra de uma hora que vai te fazer mais criativo, mas é todo dia você fazer coisinhas, se permitir, se julgar menos, experimentar, testar. Então o começo de uma jornada infinita, né? E quando você passa da arrebentação, você começa a ser mais criativo, fazer coisas que são legais, gera valor, aí é o bichinho que picou e você não volta mais, sabe? Boa, fantástico. Vini, cara, mais uma vez, brigadão pelo teu tempo, pelo papo, foi muito bom. E com certeza vai ter uma V3 aí. Com certeza, né? Então, eu espero aí a próxima vez, o próximo convite, para trazer algo tão legal quanto, ou falar da mesma coisa, um próximo tema aí, mas sempre que legal estar aqui com você, Pedrão. Prazer aí, acompanhar a sua trajetória, você com o ensaio aí, toda a galera que vocês têm feito, né? Então, fico muito feliz de estar aqui. Sempre que tiver uma oportunidade, eu volto, nem que seja para falar de outra coisa, nem que seja trabalho, né? Faz outro assunto aí, uma É. roda aí, vamos assistir o jogo ao vivo, qualquer coisa aí. Acho que Opa! vamos ter criativo nos formatos também, não só nos temas. Exato. Valeu, Vini. Beleza, Pedrão? Obrigadão, cara. Valeu demais. Muito bem, pessoal. Queria fazer um agradecimento especial para o pessoal do Backstage, que é o nosso grupo no WhatsApp. Se você quiser fazer parte, inclusive, tá o link aqui na descrição desse episódio, que me ajudou a fazer essa pauta, inclusive, porque, enfim, foi desafiador ter essa conversa com uma pessoa especialista nesse tema. E foi muito bacana as conversas e as perguntas que a gente teve ali pelo grupo me ajudaram bastante aqui a conduzir esse bate-papo. Então, pessoal do Backstage, mais uma vez, obrigado. E se você continua fazendo a sua tarefa doméstica, se você continua no transporte indo para onde você está indo, eu recomendo muito
dá uma olhada no episódio com o Rodrigo Vergara. Foi recentemente, a gente conversou um pouquinho sobre ambientes e possíveis bloqueadores e impulsionadores da criatividade e segurança criativa para os times e pessoas. Então, deixo vocês com essa indicação de dar um pulo lá na conversa que eu tive com o Rodrigo. Foi muito interessante, Rodrigo, enfim, uma pessoa fantástica. E no mais é isso, gente. Então, um abraço para todos e a gente se vê no próximo Prototipando. Tchau, tchau.